Muito bem, 6 horas e ponto, canta o galo para mais um bom dia. Obrigado, meu Deus, pela dádiva da vida, minha Bahia. Dê licença, já estou entrando, viu? Que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Jogue duro no volume do seu televisor. Seu Aratu 24 horas já está no ar. Um programa do povo baiano. Aqui você tem vez e voz. Aqui é feito para você e por você. Vem, corre, chega mais. Aquele abraço forte, caloroso. E você que está nos acompanhando aí. Minha Bahia, pois é. Ó, a vida pode até balançar, mas a gente não cai, viu? Hoje aí, ó, é quinta-feira, 28 de agosto de 2025. Muito bom poder acordar mais um dia aqui, juntinho com você. Você que está iniciando o seu dia e que todos os dias nos prestigia, nos dá essa honra de poder entrar na sua casa. É muita honra, poder estar com você. Você que já fica esperando então o nosso programa. Quero pedir para que você largue esse controle remoto, tá bom? A informação que você precisa para começar o dia muito bem está aqui no seu Aratu 24 horas, que já está começando. E eu gosto, gente, de conversar com você de casa. Não gosto de falar sozinho, não. Poxa, manda sua mensagem pra gente, pro Zap que já tá aqui na tela, aparecendo, o telefone tá aí, ó. Alex, eu não consigo anotar nunca. Tira uma foto, vai. Tira uma foto aqui da tela, ele tá bem aqui, ó. Vou tentar acertar aqui, ó. Pronto. Tá bem aqui, é o telefone 999860003. 999860003. Aproveita e segue também a gente no Instagram, @TV Aratu, é o Instagram oficial da nossa emissora. Tem o meu também, @AlexSilvestre TV. E você pode acompanhar a nossa programação também no nosso canal do YouTube. Aquele abraço para todo mundo que está conectado aí no YouTube, tá? Não esquece de dar like, compartilhar essa transmissão e deixar seu comentário aqui. Tenho percebido que tem muita gente comentando, tem muita gente, inclusive, interagindo com a gente aqui do Aratu 24 horas e a gente fica muito feliz por isso, tá? Mas vamos deixar de conversa fiada, vamos aos destaques da edição de hoje. Mais um dia de operação pesada na Gamboa. A Polícia Militar esteve em peso no combate ao tráfico de drogas e na caça por Bibil e Ordélio. Marcos Henrique tem informações pra gente em relação a isso, Marquinhos. Alex, estamos acompanhando a Polícia Militar, intensificando o policiamento no segundo dia de operação na Gamboa. Uma área que a gente sabe que é faccionada, a área do Comando Vermelho. Um traficante do vulgo Tio Bill, Bibil, ele fica comandando toda essa área. A nossa equipe está desde cedo aqui acompanhando a movimentação policial, onde tem o Batalhão de Choque, o Bepatamo, a Rondesp BTS, 18º Batalhão, Esquadrão Águia e outras unidades que estão dando um apoio nesta operação. Você vai ver também, a polícia segue investigando a morte do professor adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Fabrício Dalla, de 44 anos, foi executado a tiros após uma briga de trânsito na BR-324, próximo ao Porto Seco Pirajá. A vítima desceu do carro com um facão antes de ser alvejada. Já a gente vai trazer então detalhes da investigação aqui para você no seu Aratu 24 horas. E tem mais informações também no nosso noticiário. Mulher que teve aí apartamento incendiado por zelador segue internada. Além de atear fogo no imóvel, o suspeito é acusado de agredir a vítima. A motivação seria a confirmação da sua demissão. Já detalhes sobre esse caso aqui no seu Aratu 24 horas. A gente fala aqui da rua Deputado Cunha Bueno, no Rio Vermelho, onde um princípio de incêndio aconteceu logo no início da manhã, 6h30 da manhã, neste prédio aqui na rua Deputado Cunha Bueno. A informação que a gente tem é que o próprio zelador do prédio teria ateado fogo em um dos apartamentos. E de Vitor, eu vou direto para João Tran. Hoje é dia de papo de política. João, bom dia. Alex, mais uma vez a Assembleia Legislativa da Bahia aprova projetos do governo de Jerônimo Rodrigues e a base da bancada nega que esteja um atropelamento ou que a Alba seja apenas um puxadinho. Você vai entender. Vamos sim, João Tran. Essas e outras notícias em instantes no seu Aratu 24 horas.
O programa do povo, na manhã do povo, está de volta no 4.1. Chega mais, canta o galo na Bahia. Estamos começando mais um dia, pois é. Hoje é quinta-feira, 28 de agosto de 2025. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está então sintonizando agora, nesse exato momento, no 4.1 de ponta a ponta da nossa Bahia. Eu quero inclusive já dar uma passeada pela nossa cidade. Você vai conferir agora, nesse exato momento, imagens lá de fora. Vamos então visitar um ponto belíssimo. É ela, a Cidade Baixa, então aqui da nossa Salvador. Você está acompanhando aí todos os cartões postais da nossa capital. A gente tem um forte, a gente tem um mercado, a gente tem um elevador. Pois é, um céu muito bonito, inclusive o sol aí abrilhantando, literalmente aquecendo a nossa cidade nessa quinta-feira, 28 de agosto de 2025. Acorda, Zé! Acorda, Zefinha! Pois é, mais um dia de bastante saúde, um dia para que a gente possa guerrear e, no final das contas, vencer, viu? Pois é, esse é o dia que o Senhor fez para mim e para você. Agora, ei, vem para cá. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para hoje, para esta quinta-feira. Vamos então ao cardápio das cidades então selecionadas. A gente começa, obviamente, pela nossa capital, Salvador. Aqui, ó, tem também outras duas cidades selecionadas, Tanquinho de Feira e Porto Seguro. Vamos começar por Salvador. A previsão para Salvador hoje é a seguinte: sol entre nuvens ao longo do dia e chuva passageira. Mínima de 20 graus e a máxima 29. A gente tem também Tanquinho de Feira. A previsão do tempo para Tanquinho é a máxima 27 e a mínima de 15 graus. O sol vai dar o ar da graça também lá em Tanquinho de Feira nesta quinta-feira. Porto Seguro a mesma coisa, tá? Tem risco aí de chuvas também, mas o sol deve aparecer, a máxima 27 graus e a mínima 20 graus. Essa então a previsão do tempo nesta quinta-feira aqui no seu Aratu 24 horas. Agora me conte, já mandou mensagem pra gente? Ainda não? Você sabe que eu fico triste, né? Eu fico muito triste. Manda a tua denúncia, a tua sugestão de pauta aqui para o nosso Zap Zap que está na tela mais uma vez. O telefone é o 999860003 e segue também a gente nas redes sociais, @TV Aratu, @Alex Silvestre TV no Instagram. Já o nosso canal no YouTube é @TV Aratu Oficial. Dá essa moral pra gente aqui, nosso noticiário está só começando, com muita prestação de serviço, informação, para que você comece então essa quinta-feira muito bem. Vamos então começar literalmente aqui o nosso programa, trazendo informação. Eu vou fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte: eu vou aqui só tomar um gole d'água, já tô de volta, porque eu ainda tô acordando. Você também, né? Pois é, vou tomar esse golinho de água e na volta a gente já vai trazer aqui os detalhes do Papo de Política com o João Tran. É 1 minuto, não sai daí não, tá bom? Muito bem, bom dia! Bom dia! Vamos preparar com essa imagem linda da Gamboa, hein? Forma boa de acordar o dia. É isso mesmo, João Tran. A gente começa então aqui o nosso Aratu 24 horas com essa imagem linda, cartão postal. A Gamboa já virou literalmente cartão postal aqui da nossa cidade. Que pena, João Tran, que está sofrendo com a questão da violência, da insegurança. A gente vai tratar sobre segurança pública no Papo de Política de hoje, né, João? Exato, é um dos nossos temas, porque a Assembleia Legislativa aprovou com a urgência de um projeto relacionado à reestruturação da nossa segurança pública, mudança que o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, já foi lá para a Assembleia. A gente debateu um pouco sobre esse projeto e promove aumento de batalhões, também maior diversificação no interior do Estado, enfim, algumas medidas que serão aprovadas, serão tramitadas com urgência, ou seja, não vão ter todo aquele debate público na nossa Assembleia Legislativa da Bahia. E isso não vai passar nas comissões, vai direto para decisão lá no plenário, como você percebe aí na nossa imagem, lá no plenário da nossa Assembleia Legislativa. Ou seja, vai direto para a votação se os deputados aprovam ou não este projeto importante de reestruturação da nossa segurança pública, dentre outros projetos do governador Jerônimo Rodrigues. Já é costume. A gente sempre fala aqui no nosso Papo de Política que os deputados
aceitam, acatam o pedido do governador Jerônimo Rodrigues em mandar tudo no regime de urgência. E isso tem gerado muitas críticas da oposição. Inclusive, o líder da oposição, o deputado Thiago Corrêa, falou, olha, isso tem sido de praxe, a gente está virando, se continuar dessa forma, um puxadinho do governo do estado. A gente recebe e aprova de modo automático, mas conversei com o deputado líder da base do governo e ele negou que a Assembleia virou um puxadinho e negou que esteja sendo atrapalhado o rito por conta disso. Muito pelo contrário, diz que está tudo sendo respeitado, tudo sendo debatido. Vamos ouvir o trechinho do que Rosenberg Pinto conversou comigo em coletiva à imprensa. Em outros locais, a nossa dá para debater com todos os interessados. Nesse período eu recebi servidores do Estado, recebi também trabalhadores do Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Contas, para debater esse projeto. O que ocorre é que nesse caso tem uma diferença. O governo montou mesas de negociação e todos os projetos têm a anuência das suas categorias. Então não há que se falar. Eu acredito que por trás dessa manifestação da oposição está outras questões que não essas das votações. Falar de empréstimo, a Prefeitura de Salvador aprovou agora um empréstimo de quase 2 bilhões e num tempo recorde. E também os projetos que passam por lá, tendo anuência das lideranças de governo e de oposição, é natural. É assim em todo o parlamento do Brasil inteiro. Você ouviu aí Rosenberg Pinto, líder do governo, negando que, inclusive, o empréstimo que foi aprovado pelo governo do estado de 4 bilhões e meio, um empréstimo muito grande, mas, segundo o líder do governo, tudo foi conversado, as categorias também entenderam a necessidade, os deputados entenderam e não teve nenhum rito sendo descumprido, não. Fato é, tem gerado muitas críticas e isso nas duas casas, tanto na Assembleia quanto na Câmara, a gente tem percebido esse descumprimento. Simplesmente manda de modo de urgência e a própria população pouco discute sobre temas importantes da nossa sociedade, Alex. A gente precisa ter uma discussão, né, em relação a tudo que é aprovado em relação ao dinheiro público. E a gente está justamente de olho nessas questões agora. João, já quero passar aqui para a nossa próxima página do Papo de Política. Primeiramente, bom dia para você que está chegando agora na tela do 4.1. Já estamos com o nosso Papo de Política no ar. João Tran aqui nos estúdios da TV Aratu, trazendo então tudo o que está acontecendo nos bastidores da política baiana nesse exato momento. Ô João, pré-candidato ao governo. É o nosso próximo tema aqui no nosso Papo de Política. O que você traz diante dessa temática, João Tran? Pois é, José Carlos Aleluia, ele que é do Partido Novo, já se coloca como pré-candidato ao governo do estado. Ele é mais um nome da direita neste campo, que já tem João Roma se postulando, que tentou no ano passado, e também Assemineto, ex-prefeito aqui de Salvador. São 3 nomes que se colocam nesse jogo. Eu conversei com o José Carlos Aleluia sobre se não há uma expectativa da oposição se unir. A gente tem visto alguns momentos do João Roma, que foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, conversando com a Assemineto, e perguntei se ele também não tinha esse interesse de dialogar e fazer uma frente única, já que essa fragmentação foi vista na última eleição como um dos fatores que favoreceu a Jerônimo Rodrigues a vencer o último pleito e a esquerda chegar e continuar no governo do estado. Mas para José Carlos Aleluia não tem conversa. O primeiro turno tem que ter, sim, muitos candidatos para cada um colocar a sua proposta e que ele, segundo José Carlos Aleluia, é o grande nome da oposição, o grande nome da direita, de fato, nas eleições de 2026. Então, ele não dá o braço a torcer, diz que está disponível para conversar com outros nomes, mas que não vai tirar a sua candidatura, não. Conversei, inclusive, com o filho dele, que está aí na imagem, junto com José Carlos Aleluia, está Alexandre Aleluia. Ele já é vereador pelo 3º mandato e ele é do PL, ou seja, partido de João Roma. E José Carlos Aleluia é do Partido Novo. Alexandre Aleluia disse que
pode sim apoiar o seu pai, mas para isso depende de João Roma, que se coloca como candidato, não sair como candidato. Mas se João Roma não sair, ele vai apoiar sim o seu pai e defende uma formação de candidatura única, sim, se possível, no nome de José Carlos Aleluia. Ainda destacando que Alexandre Aleluia e seu pai são grandes nomes da direita mais alinhada ao bolsonarismo, e Alexandre Aleluia, que é vereador de terceiro mandato, se coloca já como pré-candidato a deputado federal. A gente vai, claro, acompanhar essa fragmentação na direita, esses próximos passos, porque João Roma e Assemineto caminham junto, enquanto José Carlos Aleluia já não está fazendo tantos acenos nesse sentido, não. Então é uma outra perspectiva do campo de direita mais extremo, que não quer conversa, quer sim lançar o seu nome. Papo de política com João Tran. Em instantes, mais um dia de operação pesada na Gamboa. Policiais estão na região à procura de lideranças do Comando Vermelho. Informação para logo mais aqui no seu Aratu 24 horas. Você está acompanhando, inclusive, imagens aí desse trabalho que é realizado pela polícia. A gente falou, inclusive, sobre segurança pública aqui no Papo de Política. Mas agora, João Tran, por favor, suas redes sociais para quem está acompanhando a gente, acompanhando a nossa coluna. Quem quer trocar uma ideia com o João Tran, quem quer poder aí ler os artigos do João Tran no nosso portal, o Aratu On, como é que faz, João? Pois é, vocês podem acessar www.aratuon.com.br. Inclusive, lá a gente discute mais sobre essa fragmentação política. José Carlos Aleluia, inclusive, ainda citou que ele tem candidato certo nas eleições nacionais e que esse foi o grande erro de Assemineto, não ter definido entre Lula e Bolsonaro. Claro que esse assunto vai repercutir e você entra lá no nosso site para conferir isso e muito mais, viu, Alex? O que está faltando agora? O nosso cafezinho de bom dia. A gente nem se serviu, né, no início da nossa coluna. Pois é, ó, mostra aí caindo, ó. Mostra aí. Galinho. Vai, João. Vai. Claro. João, quem sabe faz ao vivo, João. Será? Sabe o que você vai fazer agora? Hoje vai ser com você. Qual que é a frase do dia? Não tá acreditando nisso. Qual que é a frase do dia, João? Manda um dito popular aí, vai lá pra gente. Popular, eu vou com a música Celery. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, que nós estamos apenas em mais um dia da semana e vamos jogar duro. Rapaz, aqui João... quer dizer que vocês gostam, né? Quando é João Tran. Quando é... Tá rapaz, vendo? Tem João moral Tran. aqui ainda. João mandou um samba. Esse aí é baiano raiz. A equipe tá todo mundo aqui gostando. João, obrigado pela sua participação, tá bom? Deixa eu só tomar um gole aqui, ó. Esse é sagrado. João Tran, Papo de Política aqui no nosso Aratu 24 horas. Deixa eu seguir com o nosso noticiário. Mais um dia de operação pesada na Gamboa. A Polícia Militar esteve em peso num combate ao tráfico de drogas e na caça por Bibiu e Ordélio. Onde estão Bibiu e Ordélio? A ofensiva é contra o apoio da Marinha aí. Conta, viu, gente? Conta com o apoio da Marinha, serviços que estão sendo realizados ainda aqui na nossa capital. Muitas equipes empenhadas na tentativa de capturar literalmente essas lideranças do Comando Vermelho na Gamboa. A gente vai chamar agora o repórter Marcos Henrique, que tem mais detalhes sobre esse trabalho da polícia. Marquinhos, com você, bom dia. Alex, estamos acompanhando a Polícia Militar, intensificando o policiamento no segundo dia de operação na Gamboa. Uma área que a gente sabe que é faccionada, área do Comando Vermelho. Um traficante do vulgo Tio Bill, Bibiu, ele fica comandando toda essa área. A nossa equipe está desde cedo aqui acompanhando a movimentação policial, onde tem o Batalhão de Choque, o Bepatamo, a Rondécio e BTS, 18º Batalhão, Esquadrão Águia e outras unidades que estão dando um apoio nesta operação. A operação começou na terça-feira, hoje é quarta-feira. A polícia segue incursionando, olhando informações que chegam através do Disque Denúncia para poder localizar suspeitas de armas, drogas e principalmente dinheiro. A nossa equipe pegou um flagrante da Polícia Militar, chegou para a equipe da Lojuca, eu estou aqui acompanhando desde cedo e você está na tela agora mostrando a saída desse homem que foi preso em flagrante com uma pacoteira de dinheiro. Quando ele foi questionado, Alex, o que ele disse, eu achei. Olha só, esse dinheiro foi de quem? Foi do comerciante?
Eu não sei, não vou julgar, porque ele foi apresentado na central de flagrantes. O delegado agora vai ouvi-lo, vai acompanhar toda a equipe que estava durante essa operação para saber mais informações sobre a prisão desse homem. Enquanto isso, a polícia segue acompanhando, porque no primeiro dia dessa operação, um homem foi preso em flagrante com uma pistola. Ele estava tentando fugir através de um barco. As embarcações da Marinha e também da Polícia Militar da Copa, que estava na região, fez a prisão em flagrante e 2 pessoas que estavam com mandado de prisão em aberto também foram presos durante essa operação. A polícia segue intensificando o policiamento, mostra aqui a C. Ferreira, 18º Batalhão de Polícia Militar, intensificando o policiamento em toda essa área. A gente tem equipes da Rondesp, BTS que está circulando, mas eu costumo dizer, aqui é o local de um paraíso, aonde tem um cidadão de bem, aonde tem o pai, a mãe de família. Mas a polícia hoje vem aqui para encontrar criminosos que ficam comercializando. Como a gente encontrou ontem, a polícia, né, e estamos noticiando, um homem que estava fugindo através de um barco. Ele pega a embarcação de um cidadão de bem, de um pescador. O cidadão de bem não tem nada a ver com essa guerra, com a facção criminosa, com a criminalidade. O cidadão de bem criou sua família, construiu suas casas, mas infelizmente à frente das casas, Alex, são pichadas com siglas do CV, Comando Vermelho, TD, Tudo 2, que faz menção à facção do Comando Vermelho. Só pedimos que tudo isso passe, que um local que recebe diversos turistas, aonde tem idosos, jovens, crianças, o pai, o trabalhador, o homem e a mulher que fica dentro de casa durante a noite e precisa ficar sentindo o mau cheiro da maconha, escutando criminosos, e hoje a polícia segue intensificando. Pois é, a polícia tem um papel de fazer um trabalho correto, de funcionar, de monitorar, de realizar operações como essa. Mas sabemos, precisamos separar o certo do errado e o errado do certo. O errado é a criminalidade, que fica comercializando drogas. É a maconha, é o crack, é a cocaína. E o cidadão de bem, que sai de casa para trabalhar, os restaurantes, os bares, os pescadores que ficam no mar pescando, retornam para o mar, retornam para a terra para poder vender seu pescado. Mas infelizmente, nesse pescado, os criminosos tentam se infiltrar. E com isso, a polícia intensifica o policiamento para saber quem são os criminosos que ficam aqui durante a noite. Porque aqui tem cidadão de bem, 99% é o cidadão de bem, que sai de casa para trabalhar, estudar, para conviver, fazer seu velho churrasco. Mas infelizmente, 1% é a criminalidade. Que essa criminalidade escolha uma outra opção de vida. Largar a pistola por uma Bíblia, por um lápis, por um estudo. Como eu costumo dizer, o certificado da escola do crime é a morte. O certificado do cidadão de bem é a vida longa. Então, os conselhos são dados, o recado é dado para o jovem, para o adolescente sair dessa vida. Porque, infelizmente, no crime só tem uma opção, a destruição, e o final é a morte. Rapaz, é um filósofo, viu? Nosso repórter Marquinhos aí, trazendo informações sobre essa operação que está sendo realizada na Gamboa. A polícia ainda empregando ali todas as forças, né? Hoje, terceiro dia, então, de buscas, literalmente, ao Bibiu, como o nosso próprio Marcos Henrique falou aí, os policiais entrando em becos e vielas, seja na terra, seja no mar. A caça continua, então, por essas lideranças do Comando Vermelho. As equipes do GRAER também aí, os guardiões, que são as aeronaves do nosso grupamento, estão sendo, inclusive, acionadas para poder dar apoio aos policiais. Você acompanha, inclusive, imagens nesse exato momento do seu Aratu 24 horas do Guardião 08, sobrevoando ali o mar que fica na região da nossa Gamboa. Inclusive, em uma das nossas imagens,
imagens, essa aí, justamente essa. Você vê aí a entrada do prédio, o prédio de luxo de uma das maiores cantoras do Brasil, Ivete Sangalo. É justamente essa região que a polícia está atuando na tentativa de combater literalmente o tráfico de drogas pesado na região central aqui de Salvador. Você que está chegando agora no Aratu 24 horas, fica com a gente. Muito bom dia, polícia, no seu terceiro dia então, na caça literalmente pelo Bibiu. O Bibiu ainda não foi capturado, é uma liderança do Comando Vermelho. Em tela cheia para você aí, a polícia está à procura deste homem. A qualquer momento ele pode ser detido, a qualquer momento um dos maiores traficantes, um dos homens mais procurados pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado da Bahia pode sim ser capturado, pode sim parar atrás das grades. Você está acompanhando agora o momento, ó. Essa prisão foi de ontem, hein? Esse é o amarelo. Amarelo, o Bruno, no momento então que ele foi detido, seria um dos comparsas aí do Bibiu. Ó, o Bruno, gente, braço direito de tio Bill, como é mais conhecido o Bibiu, foi preso na Gamboa. E nós acompanhamos a chegada dele na central de flagrantes. Quem estava lá foi a nossa repórter Lara Linhares, que está chegando agora na Manhã do Povo com mais informações pra gente. Lara, bom dia. Após a operação na Gamboa, Bruno foi trazido para o complexo de delegacias que fica aqui nos Barris. Ele foi conduzido por 3 viaturas com 9 homens do batalhão de choque. No momento em que eles adentraram na delegacia, perceberam que dentro daquela mochila tinha muito dinheiro, diversas notas de R$50, R$20, R$2, um bolo de dinheiro realmente. E dentro daquela mochila também tinha drogas, cocaína, maconha em forma de haxixe e também uma balança de pesagem. Bruno ainda chegou a falar com a gente no momento em que estava adentrando o complexo e negou todas as acusações. Com a gente... Achou um dinheiro só, o dinheiro que eu achei só... Peraí. Tá dizendo que achou um dinheiro. Juca pergunta se você trabalhava na Garibaldi. Eu trabalho na Garibaldi mesmo. Vendendo frutas, Bruno. Olha, Juca, ele confirma que trabalhava na Garibaldi. Você estava envolvido com alguma coisa da criminalidade? Não. Você estava envolvido com a morte de Eric no Alto da Bola? Não. Você não estava lá presente? Pode procurar saber, como você vê aí, ó. O que é que tem nessa bolsa? O policial não fala com a gente, Juca, ele vai sendo conduzido. Disse pra gente que apenas um dinheiro que ele tinha achado, essas foram as palavras dele. A gente vê que muitos policiais aqui entrando agora no complexo de delegacias que fica nos Barris. Ele foi preso nessa operação da Gamboa há poucos minutos. A gente mostrou ao vivo, Marcos estava no local, o repórter Marcos Henrique, e agora acaba de ser trazido, algemado, negando todas as informações, dizendo que sim, que trabalhava na Garibaldi com a barraca de frutas, como você suspeitava, como você recebeu essa informação e que nunca esteve envolvido. Negou também envolvimento com a morte do jovem Eric, que aconteceu ali na região do Alto da Bola, na Ferreira Santos. A gente recebeu informação que ele era um dos caras que estava ali no dia em que o jovem foi morto, mas ele nega essas informações, diz que não tem nenhum envolvimento com a criminalidade, se disse um cara trabalhador, trabalhava aí na Garibaldi vendendo frutas. O repórter Marcos Henrique acompanhou o momento em que Bruno foi preso no bairro da Gamboa e logo após isso acompanhamos o flagrante, filmamos com exclusividade e mostramos ao vivo o momento em que Bruno chegava aqui na delegacia dos Barris. Como vocês observaram, ele negou o envolvimento com a criminalidade, disse que trabalhava vendendo frutas em uma barraca na Avenida Garibaldi e também negou qualquer envolvimento na morte do jovem Eric, que foi assassinado no Alto da Bola, na região da Ferreira Santos. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu 24 horas. Uma operação realizada então pela polícia consegue chegar até o amarelo. Amarelo, de acordo com as investigações, braço direito então do tio Bill. Tio Bill que está sendo procurado. Esse é o terceiro dia, quinta-feira, 28 de agosto de 2025. A Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado da Bahia realizando diligências nesse exato momento, na manhã de hoje, na tentativa de capturar o tio Bill. A qualquer momento, tio Bill, esse rapaz, senhor não, que está ao lado direito aqui da sua tela, ele pode ser capturado. Do lado esquerdo você vai acompanhando. Bota a tela dividida, Marquinhos. Do lado esquerdo você acompanha a chegada na delegacia de um dos principais comparsa do tio Bill.
é o amarelo, o Bruno. Ele foi levado à delegacia ontem, no momento que foi então encontrado com uma sacola de dinheiro em uma atitude suspeita para a polícia, inclusive. Me dá a imagem aí, me dá áudio aí, me dá áudio do Bruno chegando, vai lá. Momento que ele chega, abre o áudio para mim, abre o áudio para quem tá chegando agora na tela do 4.1. Esse é o amarelo. Braço direito de uma das principais lideranças criminosas do Comando Vermelho aqui em Salvador. Tá dizendo que achou áudio dinheiro. na tela do 4.1. Juca pergunta se você trabalhava na Garibaldi. Eu tava na Garibaldi mesmo. Vendendo frutas, Bruno. Olha, Juca, ele confirma que trabalhava na Garibaldi. Você estava envolvido com alguma coisa da criminalidade? Não. Você estava envolvido com a morte de Eric no Alto da Bola? Não. Você não estava lá presente? Pode procurar saber, como você vê aí, ó. O que é que tem nessa bolsa? O policial não fala com a gente, Juca, ele vai sendo conduzido. Disse pra gente que apenas um dinheiro que ele tinha achado, essas foram as palavras dele. A gente vê que muitos policiais aqui entrando agora no complexo de delegacias que fica nos Barris. Ele foi preso nessa operação da Muito Gamboa. bem, a qualquer momento, podemos voltar com outras informações aqui sobre a caça do Bibiu. A qualquer momento podemos entrar na nossa programação com informações. Alô Juca, as equipes também do Alô Juca, empenhadas na tentativa de acompanhar esse terceiro dia de buscas por um dos criminosos mais perigosos aqui da nossa Bahia. Agora vem aqui comigo, chegou a hora, gente, do nosso momento Linha de Frente, isso mesmo. Pablo Reis bateu um papo com a presidente da JUSEB, da Junta Comercial do Estado da Bahia. Na tela agora você vai acompanhar essa conversa que o nosso querido Pablo Reis teve com ela. Acompanhe. Hoje, Marise Chachinet é responsável pela JUSEB, a Junta Comercial do Estado da Bahia, que evoluiu muito, mas que passou um período bem atrasada. Antes da gente começar a falar sobre os avanços da JUSEB, como é que a gente está em termos de saldo das empresas baianas nesse ano? Abriu mais empresas do que fechou? Como é que a gente está nessa condição? Olha, nós estamos com saldo positivo de mais de 5 mil empresas abertas, comparando as que foram extintas, né? Nós abrimos 31 mil empresas e foram extintas 25 mil empresas. É um saldo bom. É. Para um momento que a gente está vivendo, melhor ainda. Para o momento que nós estamos vivendo, é um saldo positivo, é um saldo bom. É fácil, é rápido, é desburocratizado a gente abrir uma empresa aqui na Bahia atualmente? Atualmente, sim. É super rápido. Porque demora quantos dias assim? O processo de abertura de empresa hoje, você leva 9 horas. Horas? O processo todo, contando com a viabilidade, com DBE e com registro. 9 horas. Quando eu entrei na JUSEB, o processo de abertura de empresa eram 3 dias e 17 horas. Como é que você conseguiu fazer com que isso mudasse tão rápido de figura, né? Eram quase 4 dias e passa a menos de metade de um dia, 9 horas. Gestões. É como eu te falei. Eu saí de um comércio informal para o comércio formal. Então, eu tenho que defender a economia do Estado. Para isso, eu tive que me debruçar em projetos para ver como é que eu poderia fazer a redução desse tempo. É claro, tudo com a segurança jurídica que nós precisamos. Então, nós treinamos analista, fizemos treinamento intensivo para 11 analistas. Isso melhorou a qualidade do processo. Nós automatizamos algumas fases, a abertura, extinção, autenticação de documentos, nós automatizamos. Nós colocamos a Junta Comercial do Estado da Bahia 100% digital. Implantamos, porque só Salvador era 100% digital. Dos 417 municípios, 416 eram manuais. Caramba! Então, nós automatizamos os 417 municípios. Agora, implantamos a IA, implantamos o painel empresarial. O que é o painel empresarial? Eu fiquei curioso em relação a isso. O painel empresarial é quando o empresário quer saber como é que está o seu negócio no Estado.
Então, ele vai lá no painel empresarial. Se ele quiser saber em que bairro, por exemplo, no comércio, quantas farmácias tem no comércio? Aí ele vai no painel empresarial, pesquisa. Qual o tempo de vida útil dessas farmácias que estão no comércio? Aí ele vai no painel empresarial, pesquisa. Qual o tempo de vida útil de, digamos, gêneros alimentícios? Aí ele vai e pesquisa. Um verdadeiro atlas. Então, assim, ele tem toda a estatística de qualquer tipo de negócio no nosso sistema. É um raio-x. Quando você faz isso, eu entendo da seguinte forma, olha, a presidente da JUSEB está preocupada em oferecer ferramentas, dados e indicadores para que as empresas vivam muito e não morram cedo. Eu estou entendendo que você, como servidora pública, está percebendo a importância não só apenas de meramente abrir uma empresa, mas também da manutenção da empresa. É isso que você tem em mente? Sim, porque, veja só, é importante, Pablo, que as pessoas saibam que a economia dos estados, a economia do Brasil, ela se inicia na junta comercial. É através da junta comercial que você, empresário, você tem a sua certidão de nascimento. A sua empresa nasce ali. Ela nasce, ela desenvolve, porque todas as alterações são realizadas na junta comercial. E quando não dá certo, ela é extinta. Então, nós procuramos, a todo instante, montar ferramenta, mecanismo de auxiliar não só na abertura, nas alterações, mas como estatisticamente você perceber como é que está o seu negócio no estado. Então, através do painel empresarial, você tem uma estatística da sua empresa e de várias empresas que têm abertas no estado da Bahia. Bom, já é um benchmarking que tem para ele se basear, né? Eu, como vice-presidente da região Nordeste da Federação, eu estou implantando esse painel empresarial no Nordeste, para que nós possamos atrair, fomentar a economia da região Nordeste. O que quer dizer isso? Qualquer indústria que abra na região Nordeste, em qualquer estado, ele precisa de insumos. Ao invés de adquirir esses insumos na região Sul, Centro-Oeste, ele vai no painel empresarial que está sendo integrado, né, com todos os estados do Nordeste. Ele vai e verifica qual é o estado mais próximo que tem aqueles insumos a custo mais baixo. Olha aí, você já consegue fazer uma informação mais integrada para facilitar a vida do empreendedor. Aliás, exatamente. A vida que é muito difícil ser empresário no Brasil, não se iluda. Se alguém está dizendo que é fácil, que é a vida de patrão, é a vida tranquila e com muito dinheiro no bolso, pode desconfiar, porque a história é bem diferente. E aqui, conversando com Marise Chachinet, ela entende muito a respeito. É difícil ser empresário, você que está ali nos bastidores, vendo tudo acontecer, pagar imposto, recolher tributo, tem toda a burocracia, tem a contabilidade que é feita, e aí tem que prestar conta a uma série de indicadores. É difícil ou é sossegado ser empresário no Brasil? É difícil ser empresário. É muito difícil, e eu acho que nós, servidores públicos, temos a obrigação de dar esse suporte que o empresário merece. Porque hoje nós estamos brigando com a Receita Federal. Em qual sentido? Nós, presidentes das juntas comerciais, todos os presidentes do Brasil, estamos nessa luta contra a Receita Federal. Porque hoje você abre uma empresa, nós temos trabalhado diuturnamente para desburocratizar, simplificar, acelerar o processo de abertura de empresa. E aí, como é que ocorre a abertura de uma empresa? Você dá entrada no site da JUSEB, na viabilidade. O site já direciona para a SEDU, para a Secretaria de Desenvolvimento dos Municípios. Após aprovada pela SEDU, a viabilidade econômica, atividade econômica e o endereço, vai direto para a Receita Federal para emitir
o DBE. E aí está acontecendo o grande problema. Que é o documento básico de entrada. Posterior a isso, o contador, o empresário, dá entrada no registro. Que o registro com a IA, nós estamos fazendo em 2 minutos, 5 minutos, certo? E aí, quando o registro está pronto, já sai o CNPJ, o nosso sistema já está integrado com o Corpo de Bombeiros, que você já sai com uma licença do Corpo de Bombeiro, você já sai com as inscrições estaduais, municipais e com a licença da SEDUR. O que é que a Receita Federal quer? A Receita Federal está criando um mecanismo para que a Junta Comercial emita o registro. Então, você tem um registro, mas você vai ter que voltar para o site da Receita para escolher, qualificar a sua empresa no regime tributário que vai se enquadrar, para depois a Receita emitir o CNPJ, ou seja, você vai ter mais custo, porque você tem que ter um contador específico, especialista em regime tributário, para enquadrar a sua empresa. Você vai pegar o seu CNPJ, volta para a Junta Comercial, para que a gente possa encaminhar o CNPJ para os órgãos de licenciamento, que é o Corpo de Bombeiro, que é a Receita Federal, as inscrições estaduais e municipais, que sejam emitidas para você funcionar. E no momento que você sai na ferramenta que existe hoje, você já abre o seu negócio, você já vai gerar emprego, já vai gerar renda. E depois você se enquadra no regime de tributação. Hoje é assim, a Receita quer retroceder. Antecipar. Aí eu vou fazer uma analogia. Vê se eu estou certo nessa minha análise. Você acabou de dizer, olha, a JUSEB é onde a gente emite a certidão de nascimento de uma empresa. Eu entendi isso fácil e você que está me assistindo também entendeu. Isso aí que você falou, esse procedimento que a Receita Federal está tentando implantar junto com as JUSEBs, com as juntas comerciais do Brasil, me parece o seguinte, olha, antes de eu emitir a certidão de nascimento do seu filho, que acabou de nascer, eu quero saber em qual escola ele vai estudar. Ele ainda nem deu o grito inicial do choro, do parto. Ele já quer saber qual regime, a pessoa ainda nem fez negócio. Nem começou. Nem começou ainda. É uma analogia parecida. Eles estão querendo botar o carro à frente dos bois? Exatamente. E isso vai dificultar mais ainda. Nós, presidentes das juntas comerciais de todo o Brasil, estamos muito preocupados. Temos tentado conversar com a Receita Federal para mostrar, até porque nós investimos nos sistemas. E esse retrocesso, nós vamos ter que fazer um novo investimento, porque os sistemas de todo o Brasil não estão adaptados a esse retrocesso, a esse retorno do processo. Então, nós temos que fazer nova adaptação. Parabéns. E é isso mesmo, o espírito aqui do Linha de Frente é trazer, compartilhar, disseminar e democratizar a informação, principalmente em prol de baianos e baianas. Obrigado a todos pela companhia, até o próximo encontro. Obrigado, você, Pablo Reis. Linha de Frente, então, com Pablo Reis. Ei, vamos mudar agora de assunto. Futebol! Pois é, hoje é dia de Copa do Brasil, tem o Tricolor com o Fluminense. Rapaz... Jogaço, hein? Jogaço. Bom dia. Bom dia pra você. Quero saber o seguinte, o Tricolor vai entrar em campo com novidades? Novidades, viu? Olha, o Bahia joga às 7h30 da noite contra a equipe do Fluminense, jogo da ida da Copa do Brasil. O Tricolor busca esse título inédito. O Bahia, inclusive, jamais passou dessa fase de quartas de final e tenta alcançar esse feito. O jogo acontece às 7h30 da noite na Arena Fonte Nova, promessa de uma arena absolutamente lotada. São esperados mais de 45 mil torcedores empurrando esse Bahia para cima do Fluminense. E o grande lance de hoje é um jogador de seleção brasileira que estará em campo vestindo a camisa do Bahia. E ele não é Everton Ribeiro, que disputou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira. Ele é Jean Lucas, está aqui na tela, ó.
Jean Lucas convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. O Joelinton, jogador do Newcastle, acabou sendo cortado, estava contundido. E aí o Jean Lucas foi convocado. Jean Lucas estava na pré-lista, havia toda a expectativa dessa convocação. Imagine, Alex, desde 1991, um jogador do Bahia não era convocado para a seleção brasileira. Desde Luiz Henrique, que disputou um amistoso contra a Iugoslávia naquele ano, o Brasil venceu por 3-1, ele até marcou gol, mas de lá para cá Como é que fica a cabeça não do atleta, tivemos hein? mais um jogador atuando com a camisa do Bahia, atuando pela seleção brasileira. São 34 anos, é muita coisa, Alex. Pressão, né, não, cara? Que orgulho, né? Orgulho também, orgulho. mas a minha preocupação é essa, como é que fica a cabeça, né, não? Do Jean, porque ele literalmente está fazendo história aí. Demais. Demais. O Jean tem 102 jogos com a camisa do Bahia, são 15 gols e 7 assistências. Ano passado foi muito bem, esse ano também está muito bem. Fez 4 gols pelo Bahia na Taça Libertadores da América, foi artilheiro do time, mesmo sendo ali um volante meia, né? Ele é volante, mas consegue pisar muito na área adversária, por isso marca muitos gols, mas jogador com a fase esplendorosa. E olha o clima lá na cidade tricolor, quando a notícia chegou. O Jean Lucas estava fazendo exames ali, fazendo ali uma espécie de fisioterapia, e a notícia chegou. Cadê? Olha como foi o clima. Sensacional, sensacional. De arrepiar. Olha, a festa ela vai ali, eles tiram fotos, né? Assim, tem uma série de coisas acontecendo, porque perceba, o momento é tão marcante que os jogadores fazem questão de aparecer nesse momento histórico, né? Os seus colegas, né? Os colegas do Jean Lucas. Havia toda uma expectativa, né? Mas percebam que ele estava ali no momento de fisioterapia, né? Fazendo aquele trabalho de ventosa, né? E aí estava fazendo esse trabalho durante o período em que o Carlo Ancelotti confirma a convocação dele. Só que outros atletas recebem a notícia e vão lá na sala dar notícia ao Jean Lucas, e depois ali eles tiram foto, né? Assim, todos perfilam para tirar uma foto como se fosse assim, vamos registrar esse momento histórico, e de fato é um momento histórico. O Bahia se pronunciou nas redes sociais, dando a impressão ali de que o tricolor conseguia ter furado uma bolha, né? De fato, desde 91 você não tinha um jogador do Bahia convocado, e o Jean Lucas está tirando muita onda, né? Olha aí, ó, Luiz Henrique, ó, 1991, Rapaz, olha há uma isso. distância de 34 anos, minha gente, de uma foto para outra, entre o Luiz Henrique, que está lá, ó, próximo a Alex Silvestre, a Jean Lucas, 34 anos que a gente não via um atleta do Bahia. A idade de Alex, eu né? sou mais novo. Eu ainda sou mais novo, acredita, cara? Imagina. Tem uma vida, literalmente aqui, uma lacuna de uma vida. E, aliás, falando em vida, né? Que o Jean, ele possa aproveitar esse momento, né? Ficar em paz, se preparou a vida toda, imagino eu. Então, chegou a hora, vamos com tudo. É a nossa primeira Bahia. convocação do Jean Lucas, né? Se esperava, né, que ele pudesse ser convocado, já que estava na pré-lista. Mas é bom lembrar, ele só se apresenta na próxima segunda-feira, hein? Então o Jean Lucas fica apto para o jogo de hoje, por isso que a gente iniciou aqui falando que o Bahia terá um jogador de seleção brasileira atuando hoje contra a equipe do Fluminense, e ele pode atuar contra o Mirassol no final de semana, no domingo. Claro que no domingo causa um certo risco para o próprio atleta, né, que quer se apresentar na segunda-feira lá na Granja Comari, no Rio de Janeiro, para o técnico Carlo Ancelotti da seleção brasileira, só que o Bahia também precisa dele, sabe? Deve que ser vai poupado? ficar um tempo sem ele. Eu acho que hoje ele vai para o jogo, titular absoluto, mas há uma chance de ele não atuar contra o Mirassol domingo. Só que ele estaria apto para isso. Talvez o Rogério, pensando na equipe no próprio Campeonato Brasileiro, coloque o Jean Lucas sim domingo, até porque ele não será titular na seleção, em tese não será titular na seleção. Então tem que servir o Bahia até o limite, depois se apresenta na segunda-feira, porque já ficará de fora das partidas da Copa do Nordeste. Ele tá tirando onda, ó. Ele tá tirando onda. Olha o Jean na praia aí, ó. Ó a tiração do tricolor de seleção. E aí, Bahia, o mundo não é segredo, pra cima. Que marra, viu, velho? Que marra, charlando na Tá praia. com tudo aí, velho. Jean Lucas, velho, espetacular. E ele falou sobre essa convocação, a expectativa de servir a seleção canarinho e esse momento emocionante de um cara que tem uma história linda, né? Até chegar a ser um jogador profissional. O Jean Lucas falou pela primeira vez como atleta da seleção brasileira. Jean, fala da emoção de ser convocado para a seleção brasileira. Cara, acho que somente gratidão a Deus por tudo que vem fazendo na minha vida. Mix de emoção, não tem explicação para esse momento. Acho que vim trabalhando muito aqui no clube
para essa oportunidade de chegar. Entreguei nas mãos de Deus e hoje Ele me coroou com essa convocação. Então, somente glorificar o nome de Deus, agradecer minha família, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, todas as pessoas que trabalham comigo, todos os jogadores, o Rogério, toda a comissão, todas as pessoas que trabalham no clube, do porteiro, a tia da cozinha. Somente agradecer a todos e vamos por mais. Voltar a pisar no Maracanã, só que agora com a camisa da seleção brasileira, algo que você, quando criança, já tinha imaginado? Cara, a gente sonha, né? Sonha muito, né? Acho que tem vários sonhos na minha mente. Esse era um deles, jogar no Maracanã com a camisa da seleção brasileira na minha casa, né? Então, não tem coisa melhor. Então, somente agradecer a Deus por tudo, por esse momento. Fala sobre a sensação, porque você na lista inicial não foi, teve a questão da contusão do Joelito. Quando você soube da lesão, claro que você lamenta muito, mas você ficou na expectativa, mas a expectativa renovou de um dia para o outro? Poxa, eu fico muito triste, né? Acho que pela lesão do Joelito, que Deus o abençoe, boa recuperação. Fiquei nessa ansiedade, assim, de meu nome ser chamado, de Ancelotti poder me chamar. De ontem para hoje eu estava um pouco tenso, né? Para saber se eu iria ou não. Então, sabia que hoje que iria chegar a convocação, se eu iria ou não. Então, fiquei muito feliz quando o Juca me mandou mensagem ali e o Caio foi lá na físio gritando, pulando, e todo mundo chegou lá, os jogadores. Então foi um momento muito especial e estou muito feliz. Para a gente finalizar, uma motivação a mais para o jogo de amanhã, uma decisão contra o Fluminense? Claro, acho que motivação, né? A mais para esse jogo tão importante para a gente. A Copa do Brasil é algo que a gente almeja, então acho que, claro que vou estar muito mais motivado, muito mais feliz para esse desafio. Olha, ele confirma a participação dele no jogo de hoje, né? Então o Gianluca será titular hoje, né? Junto com o time do Bahia para essa partida importantíssima contra o Fluminense às 7h30 na Arena Fonte Nova. Lembrando que a seleção brasileira joga na próxima semana, dia 4 de setembro, no Maracanã contra a equipe do Chile. E no dia 9 vai até El Alto, né? Região metropolitana de La Paz, a maior altitude, inclusive, da Bolívia, para encarar a seleção boliviana. Então o Gianluca estará à disposição do técnico Carlo Ancelotti a partir da próxima segunda-feira. Com isso, eu repito, ele está à disposição para hoje, ele estará à disposição no final de semana. Fica a critério de Rogério de utilizá-lo ou não. Coloca mais uma vez em tela cheia aí essa festa. Estamos falando do Gianluca, 27 anos, 1,81 m de altura, iniciou na vida esportiva aí aos 19 anos. Você veja, tem menos de 10 anos de carreira. Foi convocado, então, pela seleção, fazendo história, literalmente, da última convocação para agora. Ele não era nem vivo, Fabrício. Ele ainda 27 anos, a última tem 34 anos. Quando o Luiz Henrique foi convocado, faltavam 7 anos para o Gianluca nascer, né? Rapaz. Eu já tinha nascido, já estava ali com os 7 anos, né? Mas tudo bem. Só isso. Mas também, tô no formalzinho até, né? Pois é, rapaz, o Gianluca, que é da base do Flamengo, é garoto do Ninho, por isso esse reencontro com o Maracanã também chama tanto atenção para ele. O Brasil jogará no Maracanã no próximo dia 4 contra o Chile. O Gianluca, desde pequenininho, é jogador do Flamengo, é da base do Flamengo aos 19 anos, como disse Alex, se profissionalizou no próprio clube, foi para a França e volta nesse projeto do Grupo City e está performando demais com a camisa do Bahia. Parabéns ao Gianluca e que hoje ele seja mais uma vez brilhante nesse jogo entre Bahia e Fluminense. Pisou na Bahia abençoado. Rapaz. Pois é, quem pisou na Bahia, mas não deixou grandes saudades, foi o técnico Wagner Mancini pelo Vitória. Até porque, naquele jogo em que o Vitória acabou tendo jogadores expulsos e saiu de campo, se tornou o grande apelido, né, de chacota do torcedor do Bahia ao torcedor do Vitória. E com isso a torcida do Vitória, pelo menos parte dela, a gente não vai generalizar, né, não estou na cabeça de todo mundo, não gosta do Wagner Mancini. Mas ele disse lá no Goiás que o Vitória procurou ele, viu? Não tenha dúvida que esse convite ele veio muito em função da ligação que eu tenho com o Vitória. Eu sou o treinador que mais dirigiu o Vitória em campeonatos brasileiros da Série A. Então há uma identificação e é normal que isso aconteça. Mas a minha resposta foi baseada naquilo que está acontecendo hoje no Goiás, do projeto que nós temos, do tempo de contrato,
do dia a dia maravilhoso que eu tenho com o presidente, com o Lucas Andrino, que não é fácil você encontrar esse tipo de relação sincera, amiga, honesta, onde há cobrança, mas acima de tudo também onde há muito incentivo no dia a dia. A minha relação com o Lucas, ela é muito mais diária do que com o Paulo Rogério, mas o Paulo está sempre por perto, sempre nos orientando e sempre participando daquilo que está acontecendo, e isso é muito nobre da gente falar, porque quando chega uma proposta assim de uma equipe que está disputando a Série A, do qual eu tenho esse vínculo, a gente tem que parar a pensar, logicamente, mas eu em momento algum tive dúvida. E eu passei isso para frente exatamente dessa forma, que eu também, se estivesse lá, não faria isso, porque aqui nós temos uma grande possibilidade de acesso, óbvio que não está nada definido ainda, mas a gente está pavimentando o caminho de uma forma sólida para isso, e por esse olhar com carinho para o projeto que nós estamos fazendo aqui, por tudo aquilo que está sendo oferecido, eu não tive dúvidas em dar a minha resposta. Eu duvido. O quê? Duvido que o Vitória tenha ligado. Ah, mas ele falou que ligou. Não, mas peraí. Os dirigentes são malucos não, Fabrício. Será que Mancini mentiu? Porque a gente fez contato com o presidente do Vitória, Fábio Mota, né? Fiz contato com ele. E ele me confessou que não houve nenhum tipo de contato com o Wagner Mancini. Veja como é lógica. Ó, você trouxe aqui pra gente, todo mundo sabe que o torcedor não vai muito com a cara dele. Não vai muito com a cara do Mancini. Os dirigentes vão pegar o quê? Os dirigentes vão trazer o cara aqui e os torcedores vão cair pra cima. É isso que eu quero entender do Vitória. Gustavo Vieira, diretor de futebol do Vitória, você procurou o Mancini? Será que o torcedor do Vitória merecia mais essa porrada? Alguém tá mentindo nessa história, Fabrício. O torcedor tão magoado do Vitória depois dos 8-0 sofridos no Maracanã ainda teria que aguentar a contratação de Wagner Mancini, que causou a maior piada, talvez, da história do clube. Se o Joel Santana trouxe uma piada pesada para o torcedor do Bahia, o Mancini foi quem trouxe a piada pesada para o torcedor do Vitória. E essa é a grande piada, né? O que pode ter acontecido, um boato, uma conversa de Bali, e aí ele falou se... Como é que o cara chama uma coletiva pra dizer que... Hã? Como é que é? Você não acha que é fake news não, Dadá? Olha, alguém tá blefando aí. Olha, o Fábio Bota chegou a utilizar essa palavra, foi bom você lembrar, Alex. O Fábio Bota diz, isso é fake news. Assim, fake news é quando surge uma notícia que não há claramente de onde foi essa fonte, essa notícia reverbera e quem está envolvido na notícia nega. Aí é um fake news. Mas a partir do momento que as palavras vieram da boca do Mancini, a expressão é, Mancini mentiu ou não mentiu? Então acho que o presidente Fábio Mota, ao se referir sobre o assunto, poderia dizer, olha, o Mancini mentiu. Até porque tem um histórico da mentira também aqui no Barradão, né? Quando ele mandou o Bruno tomar um cartão, o Bruno acabou tomando o cartão, o Labial entregou o Mancini, mas ele nega até hoje que mandou o garoto tomar o cartão. Tem um dito popular Bruno que diz que quem muito se explica, alguma coisa tem. Eu acho que a entrevista foi muito longa, que ele entrou em muitos detalhes ali, eu não sei. Eu acredito que não. Mas imagine que cara de pau do Mancini, torcedor rubro-negro, do nada, chamar uma coletiva junto com a direção do Goiás para afirmar que está sendo procurado pelo Vitória e que não vai aceitar. Foi uma exposição muito grande, hein? Então, assim, se o Vitória não procurou, cabe de repente até alguma medida do Vitória. Quero saber a opinião de você que está aí, tá em casa, torcedor. Coloca aqui, vai no YouTube agora, no canal oficial da TV Aratu, comenta aqui. Ele recebeu ligação, recebeu proposta ou não recebeu? Tá mentindo ou não está mentindo? A entrevista aí, ele é claro. Ele diz que recebeu, mas eu acredito que Vitória procurou, ele que acredita mais no projeto do Goiás. Ainda teve essa ofensa ali na entrelinhas, viu? Snowball, hein? Que ele acredita mais no projeto do Goiás, que apesar de líder, está na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória está na Série A e, em termos de pontuação, em plenas condições de escapar do rebaixamento, apesar da questão anímica lá embaixo, por conta da goleada sofrida diante do Flamengo. Bom, quem vai estar no banco de reservas diante da equipe do Atlético Mineiro é um cara bem conhecido, Rodrigo, lateral
lateral direito ídolo do Vitória na década de 90, já foi treinador do clube em algumas ocasiões parecidas com essa e ele falou do tamanho desse desafio. Não tenha dúvida que esse é o meu maior desafio, né? Pela segunda vez aqui no clube e me sinto desafiado sempre e eu acho que a gente está aqui para estar sempre evoluindo. Essa é a minha 6ª passagem pelo clube, 3 como atleta e a 3ª hoje como treinador, né? Umas 3 na base, passando primeiro, tinha um plano de carreira a chegar ao clube aqui, logicamente que atingiu o profissional. Para falar a verdade, não gostaria de estar à frente nesse momento, porque eu queria o Vitória, na realidade, brigando por Libertadores e Sul-Americano. Mas nós, profissionais da área, temos que estar preparados, né? Nós do clube, para que em momentos como esse a gente, quando solicitado, possa fazer o melhor, né? E essa é a minha ideia. Como já foi falado, eu tenho o DNA do clube, vou trabalhar mais do que eu trabalhava antes, até porque eu acho que o desejo de todos é fazer com que o Vitória retorne, né? Com grandes jogos, com um grande resultado, uma vitória nesse primeiro momento, né? Então é acima disso aí que a gente vai trabalhar para que, se Deus quiser, as coisas aconteçam da melhor forma possível e a gente obtenha os resultados. Ó, eu tenho uma dúvida. E aí? Qual que é a possibilidade dele mandar bem durante essa gestão interina dele aí e ele ser promovido de fato? Rapaz, o Rodrigo passou essa situação na Série B e na Série C do Campeonato Brasileiro. E nos jogos em que ele esteve à frente do Vitória, o Vitória se apresentou de maneira bem interessante. Eu me recordo bem, né, da imprensa de uma maneira geral, ter ali a narrativa de que o Rodrigo merecia a chance de continuar no cargo. Mas nas outras 2 vezes acabou o processo sendo interrompido e um treinador de mais lastro acabou chegando. Eu acho que o Vitória está atrás desse treinador de mais lastro, até porque quando acontece um problema, a gente sabe as características do presidente Fábio Mota, que é muito competente, mas tem também as suas características, algumas até questionáveis, em relação a ser esse para-raio de problema, né? Se você tem um técnico maior e acontece algo negativo lá na frente, o técnico é o primeiro a suportar esses primeiros questionamentos. O Rodrigo não, né? Como já é uma escolha muito arriscada, porque alguém que estava no sub-20, esses problemas já cairiam diretamente no colo do Fábio Mota. Então, assim, eu não sei, né? Eu sei, assim, a maneira mais ou menos que Fábio Mota trabalha, eu acho que ele vai trazer um técnico de nome, mas enquanto isso o Rodrigo estará à frente do Atlético Mineiro. Ele tem uma missão difícil, né? Recuperar o time psicologicamente. Ele até disse que a parte mental acaba sendo o maior problema a ser enfrentado nesse momento complicado do Vitória. A primeira coisa que nós temos que trabalhar é o psicológico dos atletas. Recuperar eles, eles entenderem que não dá tempo para a gente ficar se lastimando. A chave tem que ser virada automaticamente. Temos um grupo que a gente tem que recuperar o quanto antes, para que no domingo a gente possa colocar sim a melhor equipe dentro de um adversário em potencial também de muita qualidade e que a gente consiga, né, fazer esse grande trabalho até domingo de recuperação psicológica, técnica e colocando taticamente o modelo que eu acredito, né, com os atletas, para que a gente possa ter um grande resultado. Tá aí o técnico Rodrigo, né? A gente sente que há uma esperança da parte dele de ser mantido no cargo, né? A gente não sabe se isso vai acontecer e, como eu disse, né? Fábio Mota é um presidente ali que costuma querer treinadores um pouco mais experientes. Talvez o Rodrigo não permaneça. Acho até que a tendência é essa, que a qualquer momento o Vitória possa anunciar seu novo treinador, mas domingo às 6h30 no Barradão e tomara que lotado, ou pelo menos com um bom público, que o Rodrigo possa ter boas escolhas e que o Vitória possa conquistar 3 pontos diante da equipe do Atlético Mineiro. No mesmo dia, o Bahia encara o Mirassol lá em Mirassol, jogo de 6 pontos, estão muito próximos ali na tábua de classificação. O Bahia quarto colocado com 36, o Mirassol já aparece mais embaixo com 32, então pode se aproximar do Bahia em caso de revés. Mas antes disso, o Bahia hoje enfrenta o Fluminense. Eu quero saber de Alex, hein? Placar para hoje, Arena Fonte Nova, 7h30 da noite, arena lotada, Bahia e Fluminense. O seu placar, Alex? 2x1. 2x1, apertadinho, o jogo da volta no Rio, vai ficar aquela tensão, hein? 2x1. Vou de... Pro Bahia, meu filho. Tem que ser pro Bahia, né? Ô, Inácio, pelo amor de Deus, tem que ser pro Bahia, rapaz. Grande, o Inácio Santana, nosso coordenador. Restam 3 dias. Pra quê?
Pra quê? No Campo do 4, domingo, segunda edição do No Campo do 4, hein? Falando tudo sobre o jogo de hoje entre Bahia e Fluminense, falando dos jogos do Campeonato Brasileiro no final de semana, tem o Bahia encarando o Mirassol fora de casa, tem o Vitória recebendo o Atlético Mineiro em casa, enfim, com muitos destaques, tem o Gigante da Várzea, é o No Campo do 4, encontro marcado domingo às 10 horas, estarei ao lado de Caio Leone, grande elenco, para trazer para você o melhor conteúdo esportivo. Bahia e Fluminense, para mim, 3-1, Bahia leva uma vantagenzinha para conseguir decidir lá no Rio de Janeiro. Beleza. Valeu, meu irmão, sou fã. Quem acertar, paga a coca, viu? Pronto. Rede social. 2-1, 3-1. @Fabrício S. Cunha. Vem com a gente. Tamo junto! Esse é o nosso craque, viu? No Campo do 4, todo domingo. Ó, a polícia segue investigando a morte do professor adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Um professor de 44 anos, você está acompanhando imagens dele aí, que se envolveu em uma discussão de trânsito na BR-324. De acordo com testemunhas, um carro teria fechado o outro, o professor desceu, o que as testemunhas contam aí para a polícia, com um facão, só que o rapaz que estava no outro veículo estava armado. Resultado, o professor foi morto, executado. Reportagem na tela do Povo, agora no Aratu 24 Horas. Pois é, Alex, a informação passada pela Polícia Rodoviária Federal é que o professor Fabrício Dalla Vecchia, de 44 anos, ele inicialmente teria se envolvido em uma discussão de trânsito, teve essa discussão toda calorosa, tinha um facão dentro do carro dele e a outra pessoa, o suposto assassino, acabou puxando a arma, deu vários tiros, inclusive um deles atingiu a cabeça do Fabrício, que acabou morrendo na hora. A informação é que Fabrício, ele é professor universitário da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Ele teria inicialmente se formado em música lá no Paraná. Depois ele fez mestrado e doutorado na UFBA e desde 2015 ele atua como professor adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Era professor em Santo Amaro, mas parece que morava aqui em Salvador. Essas são informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal. Outra informação muito importante que a gente tem que questionar, Alex, é sobre essas discussões acaloradas que vêm acontecendo no trânsito. A gente fica se perguntando por que esse professor tinha um facão dentro do carro. Qual seria esse motivo? Você estaria transportando para a casa de alguém? Seria para se defender? Seria por algum outro motivo? E essa outra pessoa, que depois que acabou matando o professor, a informação é que ele teria fugido do local. Ninguém sabe ainda, de fato, o que foi que aconteceu. Não sabe se foi porque esse professor recebeu uma fechada no caminho, se houve alguma discussão em outro local anterior. A única pista que a gente tem sobre esse suspeito é que ele dirigia um carro importado. A única informação é essa. No local, a polícia encontrou esse facão dentro do carro do professor Fabrício, além de várias cápsulas de bala. É uma história que aconteceu na noite desta terça-feira, uma situação que chocou muitas pessoas, porque tudo isso aconteceu na BR-324, logo ali na entrada do Porto Seco Pirajá. Viu, Alex? São informações que estão chocando muitas pessoas, essas discussões acaloradas do trânsito. Outra informação muito importante que eu consegui levantar aqui no IML de Salvador é que a placa do carro do professor é de Curitiba. Possivelmente ele deve ser ele deve ser do Paraná e morar aqui na Bahia. Possivelmente a família deve chegar a qualquer momento para fazer o reconhecimento do corpo, Alex. Com imagens de Denilson Mota, Diego Macedo, para o Aratu 24 Horas. Diego, outra possibilidade também é que esse carro ele pode ser locado, né? Ele pode ser locado e o professor estaria utilizando ele, mas chama a atenção essa questão dele portar, de fato, o facão. E fica aqui o alerta para você que é condutor, você que é motorista, taxista, motorista por aplicativo, você que é rodoviário, que acompanha a gente, que assiste a gente todos os dias aqui na tela do 4.1, obrigado pela sua audiência. Se o amigo aqui pode dar um conselho, o conselho é esse: pisou no pé, peça desculpas. Tem gente em casa esperando você. Eu tenho certeza que a família do professor estava esperando ele. Infelizmente, essa volta não vai ser mais possível. Um homem estudado, né, que tem mestrado, doutorado, que infelizmente aí perdeu a cabeça, né, nessa discussão de trânsito e acabou então também perdendo a vida, e os parentes não vai ter mais aí a presença dele, tá bom? Deixa eu seguir aqui com o nosso Aratu 24 Horas, trazer uma dica para você. O ofício das baianas de Acarajé está prestes a se tornar aí um patrimônio imaterial de Salvador,
Ontem, uma cerimônia realizada na Associação Nacional das Baianas de Acarajé marcou o início do processo de registro especial como patrimônio imaterial. A entrega da notificação foi feita pela Fundação Gregório de Matos como parte, gente, da programação da 6ª Jornada do Patrimônio Cultural, que acontece até amanhã. O acarajé é reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, como o patrimônio cultural e material do Brasil, com inscrição aí no Livro dos Saberes em 2005. Esse reconhecimento se estende às práticas e saberes do ofício das baianas de acarajé, que são símbolos da identidade afro-brasileira e de grande importância para a capital baiana, ou seja, um reconhecimento mais que é merecido, mais que esperado. Olha aí as nossas baianas. Essa daí mesmo fica ali na região do Pelourinho, né? Deu vontade, hein? Hoje, quinta-feira, deu vontade de botar, sair daqui. Uma coquinha. Ó, eu gosto com Coca Zero. Uma coquinha zero bem gelada. Você gosta com o quê, ô Zé? Hã? Hein, Zé Mário? Com a verdinha? Sim? Não? Com suquinho? Um suquinho, olha aí, o nosso Zé Mário gosta com suquinho. Agora, ô Dadá, você gosta com o quê, Dadá? Com o quê? Não, o pessoal de casa não lhe ouviu não, fale aí, Dadá. Você gosta com o quê? Acarajé é só com coca. Eu sou do time aí da Coca, hein? Samir, Coca-Cola também? Com suco? Você falou o quê? Não foi suco, não? O Zé Coca também. Aí, ó, parabéns a todas as baianas, tá? É o quê, Cabeleira? Cabeleira é cerveja, Cabeleira gosta. Agora, a galera do interior gosta do acarajé com quê? Com café, né? De Alagoinhas, diferente, viu? Vem pra cá. Mulher que teve apartamento incendiado por zelador segue internada em estado grave. Além de ter ateado fogo no imóvel, o suspeito é acusado de agredir a vítima. A motivação seria a confirmação da demissão do principal suspeito. Vitor Castro esteve no local logo após esse crime e traz mais detalhes sobre este ataque agora no Aratu 24 Horas. Vitor, bom dia. A gente fala aqui da rua Deputado Cunha Bueno, no Rio Vermelho, onde um princípio de incêndio aconteceu logo no início da manhã, 6h30 da manhã, neste prédio aqui na rua Deputado Cunha Bueno. A informação que a gente tem é que o próprio zelador do prédio teria ateado fogo em um dos apartamentos. A informação já confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que ainda está aqui, agentes do Corpo de Bombeiros, também Polícia Militar no local, área ainda isolada, moradores assustados. A informação confirmada é que o zelador do prédio ateou fogo em um apartamento no primeiro andar. Logo em seguida, ele subiu até o 4º andar, agrediu fisicamente uma moradora que precisou, inclusive, de atendimento médico, foi levada para o hospital, agrediu essa moradora e se jogou da janela na tentativa de fugir. O fogo foi controlado pelos próprios moradores, mas os bombeiros ainda estão aqui trabalhando no rescaldo. Esse homem foi levado, esse zelador foi levado para o Hospital Geral do Estado, onde passa por atendimento, mas também está custodiado. Ele é o principal suspeito, né? Os moradores viram ele ateando fogo. Ele estava com sintomas de embriaguez, de acordo com os moradores, e também o Corpo de Bombeiros notou que ele tinha um cheiro muito forte de álcool, parecia ter bebido antes de cometer esse crime. E os moradores que conversaram com a gente dizem que essa decisão dele de atear fogo no prédio foi depois que ele recebeu informação que seria demitido. Era uma pessoa que me respeitava, eu respeitava ele e tal. Não, mas me parece que quando ele soube que seria demitido, ele surtou e fez isso, né? Então, agora para 10 anos. Para todo mundo eu moro no 5º andar. Saí com minha esposa correndo, inalei muita fumaça. Olha, gente, é muito difícil analisar uma história como essa, né? Mas o que passa, assim, pela cabeça quando a gente escuta aí a reportagem do nosso repórter em relação à ingratidão, né? Esteve por muito tempo trabalhando, prestando serviço no local, inclusive recebia aí moradia, morava com a família. E a principal suspeita é de que quando ele soube que seria, então, desligado do trabalho, ele realizou justamente esse ataque. Você está acompanhando, inclusive, imagens aí do momento que ele entra pelo portão, tinha acesso livre, ó.
É um acesso muito fácil, porque ele era funcionário do local e realiza, então, o ataque. A gente, inclusive, entrou em contato aqui com o delegado Macival Lima, que acompanha as investigações e diz que o suspeito pode responder, inclusive, por tentativa de feminicídio e dano ao patrimônio. O homem apontado como autor das agressões e incêndio criminoso teria, gente, assediado uma moradora. Acompanhe. Foram feitas as 3 perícias, perícia de local de ação violenta, perícia de incêndio, perícia de dano ao patrimônio, certo? Coletamos também imagens, né, dele chegando, portando gasolina, né? Isso tem a imagem dele dentro do elevador, portando gasolina e tal. Bem como a perícia de local de ação violenta, coletou sangue, amostras de sangue, para poder vincular ele a esse crime especificamente. As informações que nos chegam é que esse zelador, ele vinha desde o ano de 2020, me parece que 2024, há um registro, inclusive isso está consignado no livro de ocorrência daqui do condomínio, onde a vítima relata uma situação de assédio. Ele vinha assediando essas pessoas, essa senhora. Não só ela, também há registro também de outras inquilinas aqui que ele fez investidas. Quanto à questão da motivação, tudo leva a crer que ele estava em vias de ser demitido, justamente por conta desse acúmulo, né, acúmulo de comportamentos indevidos aqui no setor de trabalho. É isso. Você acompanha então a entrevista aí com o delegado e é o que eu falei, gente. Se acabou, se terminou, agradece a oportunidade e segue a vida, né? Mas não, precisou destruir literalmente aí vidas. Ei, pra cá. O Aratu 24 horas desta quinta-feira vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, viu? E pela companhia. Amanhã estamos de volta às 6 da manhã. Logo mais, às 11 horas, tem o 01 da Bahia, Alô Juca, com Marcelo Castro. À noite você acompanha as últimas notícias de hoje no Aratu Agora, às 6h30 da noite, com Dani Mazei. Alô, Caio Painha! Aquele abraço, cantor, compositor. Na sequência, você sabe, tem Aratu Notícias com Pablo Reis. A gente vai encerrando o nosso noticiário de hoje com as imagens belíssimas do nosso querido Salada, que sobrevoou então, Galinho, a região do Dique do Tororó. A gente percebe, inclusive, ali as esculturas dos orixás que estão instaladas, né, justamente no Dique do Tororó. Minha Bahia, fica agora com a programação local, nacional do SBT. I love you, fui, tchau!